Olá pessoal, estamos de volta com o canal Verbalização e depois de muito tempo sem nenhum vídeo por aqui, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse livro A Metamorfose, do Franz Kafka. É importante já falar logo de cara que esse vídeo vai ter muito spoiler sobre o livro, é uma análise completa do livro, então se você ainda não leu, eu te recomendo a pausar o vídeo, faça a leitura do livro e depois volta aqui pra gente conversar sobre ele, tudo bem? A Metamorfose foi escrita em 1912 e publicada em 1915, escrita pelo Franz Kafka, um escritor judeu de língua alemã que vivia em Praga, então parte do Império Austro-Húngaro. A Europa da época atravessava um período profundamente conturbado. A Primeira Guerra Mundial já havia começado, as cidades cresciam rapidamente, o trabalho se tornava cada vez mais mecanizado e a vida moderna parecia transformar as pessoas em pequenas peças de uma engrenagem muito maior do que elas mesmas. Kafka conhecia bem essa sensação. Durante o dia, trabalhava em uma companhia de seguros contra acidentes de trabalho e lidava diariamente com burocracia, processos, normas, relatórios. E durante a noite ele escrevia. Inclusive, ele mesmo dizia que a literatura era a única coisa que fazia a sua vida realmente ter sentido. Tendo tudo isso em mente, vamos para o livro em si. São 3 partes que o compõem. Conhecemos logo de cara aqui o nosso protagonista, Gregor Samsa. Aqui, Kafka já traz sem cerimônias o assunto que será tratado no livro. Certa manhã, ao acordar de sonhos agitados, ainda na cama, Gregor Samsa descobriu que tinha se transformado num inseto monstruoso. E aqui o curioso é que à medida que as frases vão se formando, a gente quer saber o que aconteceu. Por que ele se tornou esse inseto, esse besouro? E propositalmente, o autor não vai nos respondendo. Ele vai passando de uma página a outra e a nossa aflição só aumentando, em perceber que ele se delonga na narrativa de como é um esforço para Gregor se mover na cama, enquanto o seu chefe e a sua família estão no cômodo ao lado, profundamente incomodados com o seu atraso. Daí a história vai se desenrolando e nos conta que Gregor Samsa é um caixeiro viajante. Caixeiro viajante é um antigo profissional do comércio que viajava por vilas e estradas para vender produtos, fazendo uma ligação entre grandes centros e lugares distantes. Essa é, ou era, né, a sua profissão. Aqui a história já te prende pela curiosidade. O autor vai gastando um tempo desenvolvendo essa situação agoniante que é Gregor se mover na cama e se colocar de pé, enquanto lida com novas limitações do seu corpo, porque afinal ele se transformou em um inseto, como diz a primeira parte do livro. A partir daí, a gente acompanha uma sucessão de cenas que são quase sufocantes. Porque enquanto nós, leitores, estamos esperando alguma explicação sobrenatural, alguma justificativa assim fantástica para aquela transformação, Kafka parece completamente desinteressado em responder isso. O foco do Kafka nunca é o como isso está acontecendo, né? O porquê. O foco dele é e agora? E isso muda completamente a forma como a gente lê essa história. Porque Gregor não acorda desesperado perguntando: meu Deus, por que eu virei um inseto? O maior desespero dele é pensar que perdeu o trem para o trabalho. Ele calcula quanto tempo ele está atrasado, imagina a reação do chefe, pensa nas dívidas da família. É quase assim absurdo, mas é justamente esse absurdo que torna tudo tão desconfortável. E eu acho que aqui muita gente acaba percebendo que talvez o inseto nem seja o verdadeiro assunto do livro. Porque, convenhamos, se você hoje acordasse transformado em um besouro,
o trabalho provavelmente seria a última das suas preocupações. Ir para o trabalho vai ser a última coisa que vai passar na sua cabeça. Mas para Gregor não. E isso já diz muito sobre quem ele era antes mesmo dessa transformação, dessa metamorfose. A história vai seguindo e a gente vai entendendo que no capítulo 1, né, o Gregor é o provedor da família. E a sua profissão possibilita não só para ele, mas para a família uma boa condição financeira. E ele vai investindo esse dinheiro na família. Isso vai sendo muito claro à medida que o livro se desenrola. Ele vivia praticamente para sustentar a família. O pai estava endividado, a mãe tinha problemas de saúde e a irmã ainda era muito jovem. Então todo o peso financeiro da casa recaía sobre ele. Gregor não trabalhava porque ele amava ser um caixeiro viajante. Ele trabalhava porque sentia que precisava, porque a casa dependia do dinheiro que ele trazia. E aqui Kafka começa a plantar uma ideia muito interessante. Antes mesmo de virar um inseto, Gregor já vivia como um. Ele estava preso numa rotina exaustiva, sem liberdade, viajando o tempo inteiro, abrindo mão dos próprios desejos para cumprir uma única função: trabalhar. Curiosamente, ele quase nunca desfrutava daquilo que o próprio esforço proporcionava. Até aqui, a reação mais comum de quem está lendo é: tá, eu entendi, um homem acordou e virou um besouro. Mas por quê? Será que isso aqui é uma metáfora? Um livro de fantasia? Uma doença? Um sonho? E o mais curioso é que Kafka parece perceber exatamente esse movimento na nossa mente. Porque enquanto o Gregor está completamente obcecado em não perder um dia de trabalho, nós também ficamos obcecados. Só que a nossa obsessão é outra, é encontrar uma explicação para a metamorfose. E é aqui que algo muito interessante acontece. Da mesma forma que Gregor deixa de prestar atenção no absurdo da própria transformação para pensar apenas nas obrigações do dia a dia, nós, leitores, também deixamos passar detalhes importantes dessa transformação, do que está acontecendo ao redor de Gregor, porque estamos ocupados demais tentando explicar o inexplicável. Enquanto a gente tenta descobrir por que Gregor virou um inseto, Kafka vai revelando pequenas mudanças que talvez sejam muito mais importantes do que a própria metamorfose, do que a própria transformação. Quase não percebemos, por exemplo, que a irmã de Gregor, tão carinhosa nesse primeiro momento, entra no quarto levando diferente tipo de comida, porque nem ela sabe mais do que Gregor realmente gosta. A gente também deixa passar o fato de que Gregor acreditava ser absolutamente indispensável para a sobrevivência da família. Mas pouco a pouco descobrimos que talvez ele não fosse tão insubstituível quanto imaginava. O pai, que parecia completamente incapaz de trabalhar, encontra enfim uma ocupação. E a família começa aos poucos a reorganizar a própria vida. Só até aqui a gente já consegue extrair muita reflexão desse livro. Quantos de nós não vivemos exatamente assim? Exaustos, sobrecarregados, correndo de um lado para o outro, presos a uma rotina mecânica, quase como um inseto, abrindo mão das próprias vontades para cumprir um papel, atender uma expectativa ou encaixar em um molde que nós acreditamos ser necessário. E talvez o pensamento mais perigoso seja aquele que Gregor também parece carregar: se eu não fizer, ninguém faz. Ou se eu parar, tudo desmorona. Então a gente vai vivendo no automático, um dia após o outro, empurrado pelo senso de responsabilidade, pela culpa de descansar, pela sensação de que o nosso valor depende exclusivamente daquilo que a gente consegue produzir. Mas a própria história começa a questionar essa crença. Assim como acontece com a família de Gregor, talvez nós também não sejamos tão insubstituíveis quanto imaginamos. Talvez dividir essa responsabilidade seja um ato de maturidade e não de fraqueza. Talvez pedir ajuda seja uma demonstração de sabedoria e não de incapacidade. Talvez dividir para conquistar seja uma boa ideia. Kafka não diz
a causa do que acomete Gregor, mas de repente poderia ter sido pelo excesso de trabalho, uma causa direta ou indireta. Talvez pedir ajuda poderia ter sido uma saída. E eu acho que essa ausência de resposta é justamente o que torna o livro tão incrível, porque abre espaço para que cada leitor enxergue ali a sua própria metamorfose. Então a gente chega no segundo capítulo. E aqui, para mim, a história começa a doer mais do que causar estranhamento. A Gretchen, sua irmã, no início parecia tão cuidadosa, tão compassiva, piedosa. Começa aos poucos a mudar. Não é uma mudança brusca. Kafka faz isso de uma maneira bem sutil. É como se ela fosse se acostumando à ideia de que Gregor já não é mais Gregor. Em determinado momento, por exemplo, ela e a mãe entram no quarto para retirar toda a mobília. E a justificativa parece fazer sentido até. Afinal, agora ele é um inseto, né? E talvez precise de mais espaço para rastejar pelas paredes. Mas será que era só isso? Porque aqueles móveis não eram apenas móveis, né? Eram as marcas da vida que Gregor construiu. Eram as lembranças de quem ele tinha sido. Seu quarto ainda era o único lugar que dizia: aqui mora um ser humano. Quando elas retiram tudo dali, sobra o vazio. O eco. Um ambiente que já não parece um quarto, mas um abrigo para um animal, uma toca. E Gregor percebe isso. Tanto que existe um momento muito bonito na história em que ele tenta proteger um quadro pendurado na parede. Não porque o quadro tem algum valor financeiro, porque isso pouco importa agora, mas porque parece ser uma das últimas coisas que ainda o conectam a uma identidade anterior. E olha que curioso, né? Mesmo vivendo tudo isso, Gregor continua preocupado muito mais com os outros do que consigo mesmo. Ele se esconde debaixo do sofá para não assustar a mãe. Esconde o próprio corpo porque sabia que a sua aparência causa repulsa em quem o vê. Ele não quer constranger ninguém, não quer ser um peso, não quer atrapalhar. É impressionante. O homem acorda transformado num inseto monstruoso e ainda assim a maior preocupação dele continua sendo preservar o bem-estar da família. E talvez essa seja uma das características mais trágicas de Gregor. Ele vai desaparecendo aos poucos, mas continua amando aquelas pessoas exatamente da mesma forma. Já a família começa aos poucos a deixar de enxergar o filho e o irmão que existia ali. E aqui, meus amigos, preciso dizer, é onde eu mais vejo a essência desse livro. Afinal de contas, né, o que é essa metamorfose? Como a primeira frase do livro já cita que o personagem principal sofreu uma metamorfose, nós ficamos restritos a essa mudança, né? Mas aqui tudo já mudou. O Gregor, sua família, seu quarto, nós. Em um determinado ponto nós paramos de nos questionar o que está acontecendo com esse cara e subitamente nos sentimos incomodados com essa família que simplesmente invade, que tira a autonomia, que acaba por tolir a liberdade de alguém que já não é mais útil. Alguém que foi restrito ao que produzia e que agora, que não produz mais, não tem mais valor. Kafka te coloca como um observador externo. Nós não somos o protagonista, não somos parte da família do protagonista, nós estamos de fora fazendo uma leitura das cenas. E sabe por que isso é desconfortável? Porque muito provavelmente conhecemos muitos Gregor Samsas por aí, dentro da nossa casa ou dentro da nossa família. De repente nós somos um Gregor Samsa ou somos a família do Gregor Samsa. Aqui eu também não posso deixar de pontuar as minhas interpretações, a minha leitura, o que eu enxerguei disso. Quando alguém que tanto produziu dentro de uma casa envelhece e se torna dependente de tudo, para um banho, para se alimentar, para se vestir.
quando os tempos áureos ficam para trás e de repente é só um compromisso que se renova ali, ó, diariamente. Um ser ocupando um quarto com uma mobília velha. Quando alguém que tanto fez e tanto foi se torna um peso, um fardo, um acamado, um adoentado, um enfermo. Quando esse alguém perde a voz, perde a visão, perde a audição, ou esse alguém perde os movimentos e de repente não chega, não faz o que fazia outrora. Quando não é preciso se tornar um besouro, literalmente, mas metaforicamente. E aí primeiro nós perguntamos assim para esse alguém: o que você gostaria de comer hoje? E depois, sem perceber, apenas colocamos um prato na frente da pessoa. Primeiro nós perguntamos o que ela deseja e depois nós começamos a decidir por ela. Controlamos seu horário, controlamos suas saídas, suas escolhas, sempre com a melhor das intenções, sempre dizendo: é para o seu bem. Mas será que não é exatamente isso que acontece quando Gretchen decide retirar os móveis do quarto? Ela acredita estar ajudando e talvez realmente esteja. Eu faço isso por amor. Soa igualzinho a retirar os móveis do quarto por julgar que Gregor precisava de espaço. É curioso, né? Como o amor e o cuidado podem às vezes caminhar perigosamente perto da perda de uma autonomia. E é por isso que, na minha visão, é uma metáfora, essa obra é toda uma grande metáfora, né? uma grande alegoria. Transformar em besouro é assistir à metamorfose dos que te rodeiam, na sua habilidade fantástica de fazer a vida seguir, apesar de você, apesar das suas dores, apesar das suas limitações, apesar da sua existência. E aqui eu volto para a nossa reação como leitor lá na página 1. O que está acontecendo? Por que isso aconteceu? Quando as nossas perguntas certas deveriam ser: tá, e agora? Aconteceu, né? E agora? Como a gente continua vivendo quando alguém muda de forma irreversível? Porque essa pergunta não vale apenas para Gregor, ela vale para qualquer família que um dia precise conviver com uma doença, com uma deficiência, com o envelhecimento, com a dependência, ou simplesmente com uma mudança da qual não existe volta. A verdadeira metamorfose não acontece quando Gregor vira um inseto. Ela acontece quando as pessoas ao redor dele começam a tratá-lo como se ele deixasse de ser humano. O terceiro e último capítulo é para mim o mais cruel de todos, porque aqui Kafka deixa de falar sobre um homem que foi transformado num inseto e passa a falar sobre algo muito mais cotidiano, a capacidade que nós temos de nos acostumar com o sofrimento do outro. Lá no início do livro, Gretchen assumia os cuidados do irmão, tentava descobrir do que ele gostava de comer, limpava seu quarto, preocupava-se com ele. Mas a vida continua. E às vezes continuar vivendo significa também deixar alguém para trás. Os cuidados passam a ser uma obrigação, depois um incômodo e por fim desaparece. O quarto de Gregor deixa de ser um quarto. Torna-se um depósito, as coisas velhas são empilhadas ali, a limpeza é terceirizada para uma faxineira, a família aluga os outros cômodos da casa para conseguir uma renda extra, né? E a vida encontra um jeito de seguir. Gregor, por outro lado, vai desaparecendo. Já não come, já não ocupa um espaço, já não participa da rotina, já não é lembrado. E talvez essa seja uma das imagens mais tristes do livro. Alguém deixar de existir para os outros antes mesmo de morrer. Existe uma cena que sempre me emociona, que é enquanto a irmã toca violino para entreter os inquilinos, né? O Gregor sai lentamente do quarto.
Kafka descreve que o seu corpo ali carregava poeira, fios de cabelo, restos de comida grudados nas costas. É uma imagem quase degradante, mas ao mesmo tempo profundamente humana. Porque Gregor não sai dali para assustar ninguém, ele sai porque a música ainda o comove. E Kafka faz uma pergunta belíssima. Seria ele um animal para que a música o dominasse tanto assim? Essa frase parece simples, mas talvez seja uma das mais importantes do livro, porque ela inverte completamente a lógica da história. A pergunta deixa de ser se o Gregor ainda é humano. A pergunta passa a ser quem, afinal, está perdendo a humanidade. É Gregor que continua capaz de amar, de se emocionar, de admirar a irmã, desejar seu bem? Ou é a família, que já não consegue enxergar naquele quarto o filho e o irmão que um dia existiram? Enquanto todos desprezavam o recital do violino de Gretchen, Gregor ansiava por ouvir mais, apreciar, absorver, ter para si mais um pouquinho daquilo que o conectava com a sua humanidade, com o que restava da memória de quando fora um homem. Queria ele apoiar a sua irmã, mostrá-lo o quanto ele a venerava, o quanto ele torcia pelo seu sucesso. Naquele momento, no entanto, a sua presença é notada pelos inquilinos e aí se instala um completo alvoroço. E é da boca de Gretchen, sua amada e doce irmã, que ele ouve as mais duras palavras até então pronunciadas. Vou ler para vocês. Portanto, digo apenas que devemos tentar nos livrar dele. Eu já não aguento mais. Não nos livrar do inseto, mas dele, de Gregor. E naquele instante, Gregor entende. Entende que já não há lugar para ele naquela casa. Sem revolta, sem vingança, sem qualquer gesto de violência. Ele apenas rasteja de volta para o quarto. E naquela madrugada ele morre. Num quarto entulhado, abafado, sem espaço para se locomover. Sozinho, em silêncio. E ainda pensando com carinho na família que acabara de desistir completamente dele. Na manhã seguinte, a faxineira encontra seu corpo. E talvez o trecho mais ácido de todo o livro não seja a morte, mas o que acontece depois dela. Seu corpo é resolvido pela faxineira, sua família nem se importa, seguem a vida leves, sem o fardo pesado do bicho que morava no quarto ao lado, como se um enorme peso tivesse sido retirado de dentro de casa. E é impossível não sentir um nó na garganta, porque Gregor morreu durante a madrugada, mas de certa forma ele já vinha morrendo desde o primeiro capítulo, um pouco a cada refeição esquecida, um pouco a cada móvel retirado, um pouco a cada porta fechada, um pouco a cada vez que deixaram de chamá-lo pelo nome para enxergar apenas aquilo em que ele havia se transformado. E talvez seja por isso que a Metamorfose nunca tenha sido para mim um livro sobre um homem que acorda transformado em um inseto. É um livro sobre o que acontece quando uma pessoa deixa de corresponder a uma função que ela exercia antes. Quando ela já não produz, quando ela adoece, quando ela envelhece, quando depende de alguém, quando já não consegue entregar ao mundo aquilo pelo qual ela era reconhecida. No começo da leitura, nós queremos desesperadamente descobrir por que Gregor vira um inseto. E no final, eu já não mais me importava com essa resposta. Porque eu percebi que o verdadeiro horror nunca foi a metamorfose de Gregor. O verdadeiro horror foi perceber como é fácil amar alguém enquanto essa pessoa ainda é útil. E como esse amor pode ser colocado à prova quando ela deixa de ser. Talvez seja por isso
que Kafka nunca explique o motivo da transformação, porque no fundo ela poderia acontecer com qualquer um de nós, não na forma de um inseto, mas na forma de uma doença, de uma deficiência, de um transtorno mental, de um envelhecimento, de uma demissão, de qualquer acontecimento que de um dia para o outro nos impeça de continuar sendo quem sempre fomos. E talvez a pergunta que eu gostaria que esse livro deixasse para mim e para você não seja porque Gregor virou um besouro, mas sim, se amanhã alguém que eu amo deixasse de ser útil, eu continuaria enxergando a pessoa que existe ali? Porque no fim das contas, talvez seja essa a verdadeira metamorfose que Kafka queria que nós observássemos. Não a de Gregor Samsa, mas a nossa. Bom, pessoal, essa foi a análise do livro A Metamorfose. Se você já leu, se você tem outras opiniões e quer dividir, use esse espaço abaixo dos comentários. Coloque aí o seu comentário, as suas opiniões. Vai ajudar muito no canal. Eu vou ler cada comentário, com certeza vai agregar muito na minha interpretação. E um clássico é sempre um clássico. Não existe certo e errado. Existe a lente pela qual você enxerga um bom livro. A gente se vê no próximo vídeo com uma nova obra, uma nova análise. Um beijo e até a próxima. Eu espero que tenha dado tudo certo.